Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Antônio Martins, Ivone Nola e Cássia Pifano. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, a vossa doutrina de amor é a maior das terapias para o espírito. Devemos estudar o Evangelho e fazer exames constantes de nossa maneira de pensar e agir. É bom refletirmos antes de agir, com o intuito de barrar ideias e ações que não estão de acordo com o amor. Diariamente, devemos avaliar se o que doamos ao próximo gostaríamos de receber. As dificuldades sempre existem em nosso interior diante de uma situação difícil, mas faz parte do aprendizado. Se pedimos ao céu, Senhor, dai-nos paciência, como poderíamos treinar a paciência vivendo somente com as pessoas pacíficas? Se pedimos sabedoria, como conseguiremos sem tentar estudar? Se queremos que Deus nos conceda saúde, devemos modificar hábitos extravagantes, isso é, devemos sempre fazer a nossa parte. E somente por meio da autoanálise e reforma interior, poderemos obter saúde física e psíquica, porque Deus a opera a nosso favor desde sempre. Muito obrigada, Senhor. A Caminho da Luz. Além do trabalho ou obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. O nosso programa apresenta agora Sala de Aula, Penas Temporais, Variedades Espíritas, A Camisa do Homem Feliz, É Bom Saber, Fanatismo, a mensagem do dia, Eles Vivem. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de Aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema
apenas temporais. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não está sujeito a uma expiação. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês esclarece: certamente que um espírito que já progrediu na Terra pode voltar a ela para concluir mais uma etapa. Por que não? A Terra é um planeta de provas e expiações. No entanto, não são somente espíritos dessa natureza que devem ocupá-la. Dentre eles, almas de grande porte espiritual desejam ajudar os espíritos nela encarnados, com seu trabalho e exemplo enobrecido. Essa é a renúncia dos seres transcendentais. Sempre aportaram no planeta esses espíritos de eco para a sustentação do amor e da caridade. O fato desses espíritos elevados voltarem ao mundo não quer dizer que deverão passar por provações e expiações. A doutrina espírita nos diz isto pela sua filosofia, que busca no mais além verdades mais acentuadas, de sorte a despertar as criaturas que já esperam o estímulo para desabrochar suas qualidades espirituais. O mundo espiritual está sempre presente junto aos encarnados, procurando mostrar a eles os caminhos que deverão trilhar, renovando conceitos e alertando sobre perigos que poderão encontrar nos roteiros traçados. Tudo depende da perseverança no bem, para que o amor e a caridade se mostrem nas portas do coração, ensinou-nos Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 19. É na firmeza dos princípios elevados que conheceremos a nós mesmos, vencendo as imperfeições e buscando a luz na vida maior. A existência nos pede não pararmos, alinhemo-nos para Deus e dentro dele, passo a passo, compreendendo que é na luta que alcançaremos a felicidade. Nós, do mundo espiritual, somos necessitados de mais compreensão, e a fonte é Jesus. Também estamos buscando, e junto aos encarnados formamos um todo, e a coletividade em busca desperta certamente mais atenção na vida maior. Todos os livros que escrevemos são para nós como uma oração a Deus, para que Ele nos abençoe, enviando para nós outros o melhor de vida e de paz, de amor e de fraternidade. Estás na carne, passando por crises neste fechamento de século, porque o terceiro milênio tem uma decisão mais aprimorada. Os homens estão procurando decidir por si mesmos os destinos do planeta, mas enganam-se. Somente Deus controla a vida e traça roteiros para toda a humanidade. É chegado o momento de grandes almas descerem à face da terra para conduzi-la. Onde há muitos sofrimentos, certamente que a proteção será maior. Estás amadurecendo as qualidades que moram na intimidade da consciência e do coração. Devemos compreender que somente o Cristo nos mostra os caminhos a serem trilhados para toda a humanidade. Ele é, pois, o pastor. Disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Certamente que existem muitas delas. No entanto, as almas que deverão ocupá-las devem estar na sintonia dessas moradas, para que a justiça se mostre na presença do Criador. Não devemos temer, porque o Cristo é o nosso guia. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv.
A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. A camisa do homem feliz. Era uma vez um rei muito bondoso e sincero para com seus súditos. Ele vivia numa época muito recuada da nossa história universal, tão recuada que nem mesmo o dinheiro existia e a movimentação de mercadorias se fazia através de trocas, ou seja, quem havia colhido arroz em excesso trocava pelo feijão. Quem não plantava, mas era carpinteiro, trocava seus serviços por gêneros de primeira necessidade e assim por diante. O caridoso monarca administrava as trocas entre seus vassalos com muita transparência e retirava também uma pequena parte para o sustento de sua família e o sustento dos membros do palácio. O povo vivia uma felicidade relativa e o tempo corria de uma forma monótona, sem que nada acontecesse de anormal que pudesse quebrar a atmosfera calma e tranquila que reinava nas almas simples daquele povo. Até que um dia o rei adoeceu gravemente de uma enfermidade desconhecida, sem que nenhum médico daquela época conseguisse diagnosticar. Foram chamados curandeiros e magnetizadores, magos, bruxas e feiticeiros do reino, sem nenhum sucesso, deixando as pessoas ligadas diretamente ao monarca preocupadas, pois o monarca piorava a cada dia e tudo indicava que ele morreria dentro de pouco tempo. O rei definhava lentamente, não se alimentava e a cada dia se tornava mais triste e acabrunhado, demonstrando ter perdido a vontade de viver, passando a ficar isolado em um dos muitos quartos do Palácio Real, onde não recebia ninguém, nem os membros de sua família, que desesperada empenhava todos os esforços para salvar o infeliz monarca. Decorridos 2 anos da enfermidade do rei, ninguém mais acreditava em sua cura e esperava para qualquer momento a sua morte. Foi quando apareceu em frente ao Palácio Real uma velhinha aparentando uns 90 anos, mendiga e maltrapilha, pedindo um prato de comida. O guarda de plantão mandou que alguém fosse até a cozinha e trouxesse o alimento. E enquanto isso, ela perguntou ao guarda o porquê de o povo estar tão triste, já que em outra oportunidade estivera ali no palácio e o povo se mostrava alegre e feliz, no que o soldado respondeu: o nosso monarca está com uma enfermidade incurável e o sofrimento do rei passou para o povo que aguarda pacientemente a sua morte. A mendiga disse ao militar que gostaria de ver o rei, pois poderia curá-lo por meios de sortilégios e fórmulas mágicas, recebendo do soldado a informação de que iria consultar os seus superiores. A proposta da velhinha correu de boca em boca até chegar aos ouvidos do primeiro-ministro encarregado dos negócios da corte, que depois de consultar seus pares, resolveu deixar que aquela velha senhora entrasse nos aposentos do rei, pois afinal de contas diziam: ele vai morrer mesmo. E qual a importância de deixar esta senhora tentar curá-lo? A mendiga penetrou nos aposentos do monarca enfermo e, depois de examiná-lo minuciosamente, voltou-se para os ministros que a rodeavam e disse o seguinte: o rei não tem absolutamente nada, só está muito infeliz. Afirmou diante de uma plateia estarrecida. Claro que ele está infeliz, disse um dos ministros. Quem não estaria se estivesse no lugar dele? Mas o que queremos da senhora é o remédio, o antídoto ou qualquer fórmula mágica para curar o rei.
A velhinha então chamou o primeiro-ministro e lhe falou baixinho: o rei precisa vestir a camisa de um homem feliz para que possa sorrir e continuar vivendo. O ministro perguntou como funcionava a terapia e ela respondeu: vocês precisam encontrar um homem que não tenha nenhum desejo, nenhuma ambição pessoal, que esteja satisfeito com tudo, que não reclame de nada, que demonstre alegria real em estar vivendo e que não aceite qualquer tipo de suborno para modificar sua vida atual para melhor. Encontrado esse homem, disse a velhinha, ele deverá vender, emprestar ou doar sua camisa para que o monarca a vista e possa ficar curado. O ministro levou a mensagem aos seus companheiros de trabalho, que disseram ser fácil encontrar esse homem, até mesmo dentro do próprio palácio. Foi formada uma comissão para encontrar o homem feliz, e o primeiro a ser interrogado foi o capitão da Guarda Real, que informou estar bem, mas gostaria de ser promovido a major. O soldado disse que queria ser cabo e o cabo gostaria de ser sargento ou dar baixa e ser civil. O mesmo acontecendo com o cozinheiro, que queria trabalhar na copa, e o copeiro, que queria ir para o campo. Quem tinha o cabelo enrolado queria espichá-lo e quem o tinha liso gostaria de fazer permanente. Quem vivia na cidade queria ir para o campo e as pessoas do campo gostariam de morar na cidade. Nos locais onde havia chovido recentemente, as pessoas pediam o sol. Ninguém estava satisfeito com nada e a comissão resolveu ir para o campo, onde as pessoas são mais humildes e talvez ali encontrassem o homem feliz. Na zona rural, a situação não era diferente, pois quem havia plantado arroz estava insatisfeito e queria criar bois. Quem tinha lavoura de café queria plantar cana, e a maioria dos ruralistas queria morar na cidade. Os ministros resolveram então voltar ao palácio, onde certamente o rei já teria morrido, porque já tinham decorridos 2 anos que partiram sem que tivessem notícias da enfermidade do rei. Caminhavam em direção ao Palácio Real, numa pequena colina de onde se avistava a cidade, e fazia uma chuva fina e fria, com todos bem agasalhados, quando depararam com um pastor de ovelhas que apacentava tranquilamente os seus animais, embrulhado em uma capa de pele, e parecia estar feliz, pois assoviava enquanto movimentava uma varinha para divertir os animais. O pastor foi abordado e prometeu responder todas as perguntas da comissão de ministros. O dia está péssimo, disse um dos ministros para o pastor, que respondeu: não, o dia está ótimo e a chuva cai maravilhosamente, sem ela nada cresce, não prospera. Chuva é vida, disse o matuto. Mas o senhor não gostaria de morar na cidade, onde tudo é muito mais fácil e o rei poderia lhe dar uma casa e um salário? Disse o primeiro-ministro. Não, respondeu ele. Eu não saberia viver na cidade. Nasci e me criei na roça e é aqui que vou morrer. E se dessemos uma grande quantia em dinheiro para o senhor? Perguntaram a ele. Eu não saberia o que fazer com o dinheiro. Sempre vivi do que planto e colho e do leite e peles de lã dos meus animais. O dinheiro só atrapalharia. Diante de tantas respostas positivas, sem demonstrar nenhum desejo de obter coisas ou ambição pessoal, os ministros resolveram que ele era o homem que estavam procurando e de imediato propuseram comprar-lhe a camisa, no que respondeu que nunca tinha vendido nada.
Perguntaram se poderia doar sua camisa ou até mesmo emprestá-la, e a resposta foi negativa, irritando os ministros, que resolveram tomar à força a camisa do homem feliz. Eram muitos e o pastor não pôde fazer nada, sendo agarrado e retirado a capa que ele vestia, surgindo então a grande surpresa: o homem feliz estava sem camisa. O homem feliz estava sem camisa porque a camisa do homem feliz é interna e não externa, como milhares de pessoas pensam. E Jesus, no seu evangelho de amor, diz isso de uma maneira cabal, completa, quando afirma categoricamente: se disserem que meu reino está ali ou acolá, não acredite. O reino de Deus está dentro de vocês. E nos provérbios do rei Salomão, ele diz textualmente: feliz é o homem cujos atos sua consciência não o acusa. Em suma, a felicidade está no dever cumprido, na convivência pacífica com os nossos irmãos de luta. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Fanatismo. Chama-se fanatismo a adesão incondicional a uma ideia religiosa, política ou artística. Confiança cega em alguém ou em alguma coisa, paixão por algo. Muitas vezes, o fanático se acredita inspirado por uma divindade, por um espírito ou mesmo pelo próprio Deus. O fanatismo é uma espécie de doença que elimina o bom senso do fanático e que pode levá-lo a matar ou a morrer por aquilo que ele acredita. Vamos conhecer uma história de fanatismo. Havia em uma cidade do interior do Brasil uma igreja em que havia uma estátua de ouro de Nossa Senhora. Essa estátua possuía um zelador, homem simples, que amava a Santinha acima de tudo nessa vida. Um dia, naquela igreja, apareceu um forasteiro que pediu ao padre permissão para pernoitar no interior do templo, e o padre permitiu. De manhã, quando o zelador acordou, descobriu que o homem havia desaparecido, levando com ele a imagem da santa. Como ainda era cedo, o homem deduziu que ele não estava muito longe. Arreou o seu cavalo e partiu atrás do ladrão. Pouco tempo depois, encontrou o homem descansando na beira de um rio, tendo ao seu lado o saco com a imagem da santa. Não vacilou, saltou sobre ele e o esfaqueou muitas vezes. Depois arrancou-lhe o coração e levou consigo juntamente com a imagem. No templo, colocou a imagem em seu lugar e num pires pôs o coração do homem que a roubara. Estava feliz, pois havia desagravado a Mãe de Deus. Um dos casos modernos de fanatismo que causou no mundo uma profunda impressão tomou o nome de Heaven's Gates, ou os Portões do Céu. Vamos conhecer essa história de fanatismo e crença perigosa em lideranças doentias. Em março de 1997, o mundo ficou chocado com a morte de 38 pessoas no rancho Santa Fé, na Califórnia. Por que essas pessoas morreram? Morreram por acreditar fanaticamente em lideranças doentias e duvidosas. No caso que estamos examinando, as lideranças se chamam Marshall F. Applewhite e sua companheira Bonnie Lou Trousdale Nettles. Marshall nasceu em 1931 em Spur, no estado do Texas. Vinha de uma família protestante.
Seu pai havia sido pastor presbiteriano. Marshall graduou-se em filosofia em 1952 no Austin College. Teve uma rápida passagem por um seminário e pelo serviço de comunicações do Exército. Quanto à sua aparência física, era branco, de olhos claros, sorriso fácil e uma excelente voz de barítono, em razão do qual escolheu a carreira do canto lírico. Em razão de sua vocação para sua arte do bel canto, conseguiu o título de mestre em música na Universidade do Colorado. Enquanto fazia esta pós-graduação, protagonizou inúmeras óperas encenadas em Houston e Boulder. Ao longo de sua carreira musical, ensinou em algumas universidades e dirigiu corais das igrejas. Em 1960, Marshall Applewhite estava dando aula na Universidade de St. Thomas, que ficava em Houston. Em 1970, a universidade o despediu por causa de uma relação amorosa com um aluno. Depois disso, ficou deprimido, lutando contra a tendência homossexual que ele buscava recalcar. Então escutava vozes, sintoma comum aos doentes de esquizofrenia. Assim, em 1971, foi internado em hospital psiquiátrico. Nessa época, ele conta à sua irmã que sofrera um ataque cardíaco e tivera uma experiência de quase morte. Foi nesta internação que a vida de Marshall sofreu uma grande transformação em razão de ter conhecido ali uma enfermeira de nome Bonnie Nettles, membro da Igreja Batista. À época, ela estava com 44 anos de idade e ele com 40. Bonnie havia se afastado da igreja evangélica e se tornara uma leitora voraz de obras sobre teosofia, astrologia e vidas passadas. Os dois tornaram-se amigos e Bonnie conseguiu convencer Marshall de que os dois não eram espíritos da Terra, mas alienígenas, portanto, de um nível espiritual muito superior ao da maioria dos habitantes deste planeta. Explicou-lhe ainda que ambos haviam se conhecido em outras encarnações na Terra. Quando Marshall teve alta do hospital psiquiátrico, ele e Bonnie fundaram uma nova religião que pregava o seguinte: Marshall e Bonnie eram espíritos elevadíssimos que haviam sido enviados à Terra para advertir os terrestres de que a presente civilização estava prestes a terminar, conforme está previsto no Apocalipse de João. Depois de destruída a atual civilização, ela seria substituída depois da Batalha do Armagedon e da eliminação de Lúcifer por uma nova civilização onde reinaria a paz e a felicidade. Acreditavam os membros desta estranha seita que Lúcifer existia e na hierarquia do inferno ocupava um lugar 2 graus abaixo de Satã. Lúcifer, auxiliado por seus cúmplices, vinha há muito tempo controlando o nosso planeta. Os demônios luciferinos são os pilotos das naves extraterrestres que estão abduzindo seres humanos. Havia então uma catástrofe iminente e a pergunta que se fazia às lideranças da igreja era a seguinte: como poderemos escapar a esta destruição final? A resposta a esta pergunta era realmente inacreditável. As pessoas que serão escolhidas serão sugadas por um raio de luz que virá de uma espaçonave pilotada por seres muito evoluídos e levadas para os portões dos céus. Para melhor exercer a sua missão, Bonnie abandonou seu marido e 4 filhos. Marshall tinha 2 filhos, mas já havia se divorciado da esposa.
O casal de missionários uniu-se platonicamente e nunca mais deixou um ao outro. Essa relação poderia ser chamada de Folia Dex, insanidade a dois, o que acontece quando dois psicopatas vivem juntos e um reforça o comportamento e as ideias do outro. De repente, Merschel e Bonin passam a se denominar The Two, os dois. Esta denominação foi tirada da seguinte passagem do Apocalipse: Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa assim que seja morto. Estes homens terão o poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a espécie de pragas quantas vezes quiserem. Quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe dos abismos lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Bonin dava a si mesma e a Epple-White uma enorme importância. Afirmava que a humanidade tem recebido grandes avatares que aqui encarnaram para a salvação do planeta. Entre esses espíritos estavam Adão, Enoque, que em verdade nada mais era do que Adão reencarnado em outro corpo, Moisés, o fundador do judaísmo, o profeta Elias, o anunciador do Messias, Jesus de Nazaré e Bonin e seu amante platônico, Merschel Epple-White. Continuando seu projeto, o casal abriu em Houston uma livraria de ocultismo. Faliram em 1973 e foram para a estrada a fim de fazer novas conversões. Então, em Los Angeles, criaram um grupo chamado Porquinho da Índia, em que Bonin era o primeiro porquinho e Epple-White a Índia. Em seguida, passaram a denominar o seu movimento pela sigla RIM, Metamorfose Humana Individual. Mais tarde, o culto mudou de nome e passou a se chamar Vitoriosos Totais Anônimos. Como se considerassem condutores de um rebanho, Merschel passou a se chamar de Bo e Bonin de Pepe. Com o passar do tempo, esses dois personagens passaram a usar nomes que pareciam ser de pura brincadeira, como ele e ela. Em uma entrevista dada ao Houston Post em 1972, Bonin fez uma revelação muito interessante. Disse ela que em seu trabalho como astróloga era ajudada pelo irmão Francis, um monge do século XIX. Ele fica ao meu lado quando interpreto mapas astrais, revelou a antiga enfermeira. Contou ainda que ela e seu amigo serviam de canais, médiums, para as vozes de seres muito evoluídos que vivem em mundos muito mais avançados do que a Terra. Tudo isso nos parece extremamente infantilizado, abeirando-se da insanidade. Entretanto, as pessoas que assistiam às pregações do casal afirmavam que ambos possuíam uma retórica muito convincente. Os primeiros convertidos foram jovens hippies e pessoas da comunidade Nova Era, que viviam desencantadas com o mundo contemporâneo e estavam dispostas a se associar a qualquer movimento que apresentasse ideias novas, por mais exóticas que fossem. Em 1966,
o grupo de seguidores de Mechel e Boni alugou uma grande propriedade em estilo espanhol no Rancho Santa Fé, que ficava a alguns quilômetros ao norte de San Diego. O aluguel era de $7.000 por mês. A vida cotidiana naquela comunidade era a seguinte: o dia iniciava-se às 3 horas da manhã, com orações coletivas, faziam 2 refeições por dia, seus cabelos eram cortados bem curtos, usavam calças largas para que parecessem assexuados, era usada uma disciplina mais severa do que a militar. A comunidade possuía um estoque de armas para caso fosse atacada por forças do governo, como já havia acontecido com a seita dos Davidianos em Uaco. Foram traçados planos meticulosos para o suicídio em massa, assim que houvesse o sinal por parte dos seres superiores. Este sinal seria uma espaçonave gigantesca que seguia o cometa Hale-Bopp. Um eclipse da Lua que aconteceu no dia 23 de março de 1997 teria reforçado o sinal. Foram então feitos diversos vídeos em que os membros da seita apareceriam sorridentes e felizes por deixarem este mundo. Tudo preparado, foram mortos 18 homens e 20 mulheres, sedadas com fenobarbital, misturado a um pudim com molho de maçã, ingerido depois de tomarem vodka. Foram amarrados sacos plásticos em suas cabeças para que morressem sufocados durante o sono. Os corpos foram cobertos com um pano vermelho de formato quadrangular. Todos os 39 suicidas estavam vestidos com calças largas e usavam tênis preto da Nike. Havia 2 cadáveres femininos cobertos com o saco plástico, mas sem a manta vermelha. Este relato é realmente incrível e a gente chega mesmo a imaginar que se trata de uma história de ficção, porém não é. Aconteceu mesmo. Felizmente, nós, os espíritas, em razão do compromisso de nossa doutrina com o racionalismo, estamos vacinados contra essa espécie de coisa, uma vez que as pessoas fanáticas pensam que pensam, mas não pensam, pois alguém, as suas lideranças, pensam por elas. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. Eles vivem. Na última quinta-feira foi o dia de finados e as considerações espíritas sobre esse dia são as seguintes: ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração.
As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos, domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Mestre Jesus, quando o filho pródigo resolveu retornar aos braços paternos, ele teve por decisão levantar-se intimamente. Saiu da cova da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ausentou-se da posição negativa e absorveu-se na reestruturação dos próprios ideais. Jesus, quantos de nós somos filhos pródigos da vida que, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela vossa assistência? Quantos de nós descemos ao abismo e clamamos por vossa misericórdia? E vós sempre nos recebe de volta para que novamente possamos trabalhar os ideais nobres que foram perdidos ante as ilusões. E por misericórdia, vós sempre permites aos filhos recomeçarem a jornada de trabalho que não foi acabada, a fim de que cultivem em si mesmos a semente divina que o Pai Celestial semeou em seu interior. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.